Salve galerinha, tudo beleza? Prof. Rui Medeiros por aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Prof. Rui Medeiros e a Química das Coisas. Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva. Aqui nós temos sempre muitos conteúdos que com certeza vão te ajudar na sua aprovação. E hoje vamos juntos resolver a prova do PASSE UFMS da primeira etapa do triênio 2022 a 2024, que foi realizada em dezembro de 2022, ok? Então pega a sua caneta, pega a sua prova, vamos corrigir juntos para que você entenda todos os pontos e falhas que aconteceram nessa prova daqui. Tiveram falhas sim, e a gente vai comentar justamente isso nessa resolução, ok? Então, bora agora sem mais conversas, vamos começar. Bem, a primeira questão aqui era uma questão bem simples, né? E assim, gente, bem mal elaborada, tá? Que falava a respeito de neutralização ácido-base. Ela falava bem assim: uma das reações mais comuns na química são as reações de neutralização total. Importante esse ponto aqui, neutralização total do ácido e da base, gerando um sal e água. Gente, primeira coisa que eu posso falar para vocês, quando eu digo que nós temos uma neutralização total, significa que todos, olha aqui, todos os H+ provenientes do ácido e todos os OH- provenientes da base são neutralizados, ou seja, não pode sobrar nada sem neutralizar. E ele fala, a neutralização total ocorre quando todos os hidrogênios ionizáveis advindos de um ácido são neutralizados por todos os ânions provenientes da base. Das reações ácido-base abaixo, assinale aquela na qual a neutralização será total. Gente, vamos lá, primeira coisa, vamos começar por essa primeira. AlOH3, não é? Mais HCl. Bom, primeira coisa que eu posso falar para você, presta atenção. Ele colocou um 3 aqui na frente, certo? Eu não vou colocar a reação completa, só quero pensar numa coisa, tá? Nós temos aqui 1 mol de hidróxido de alumínio para 3 mols de ácido clorídrico. Bom, cada LOH3 tem 3 OH-. Como a gente tem 1 mol, a gente tem 3 OH-. A mesma coisa o ácido, cada HCl contém um H. Como eu tenho 3 de HCl, então eu tenho 3 H+. Opa, presta atenção, eu gastei todos os OH- com H+. Portanto, essa neutralização aqui, ela será total. O que ela vai produzir? Bom, além de produzir as 3 águas que a gente vai ver aqui, ela ainda vai produzir um sal, que é o AlCl3. Eu acho que essa questão poderia ter sido muito melhor se ele pedisse a reação completa, né? Incluindo a fórmula do sal e a quantidade de águas. Agora vamos ver as próximas daqui, NaOH, do jeito que ele colocou, mais H3PO4. Eu estou levando em consideração a quantidade que ele colocou de cada um, ou seja, 1 mol de NaOH e 1 mol de H3PO4. Bom, cada NaOH tem um OH-. Como eu só tenho 1 mol, isso só vai ter um OH-. A mesma coisa, cada H3PO4 tem 3 H+. Portanto, essa neutralização aqui não é total. A gente vai produzir apenas o quê? Como eu só tenho um OH-, só vai produzir uma água. E os outros 2 H+ que sobraram no sistema vão ficar na fórmula do sal. Então, o sal formado seria NaH2, juntando esses 2 Hs que tem, PO4. Tudo bem? Essa seria a reação, não é total. Bom, a terceira, Al2O3 mais CaOH2. Gente, essa daqui, presta atenção, Al2O3 mais CaOH2, né? Primeiro, essa reação aqui não está seguindo a ideia que ele mostrou inicialmente. Esse cara aqui, tá, é um óxido de caráter anfótero, ele pode reagir frente a ácidos ou bases fortes, ele pode reagir, né? Mas assim, nesse caso, não se preocupa com isso. De qualquer forma, você teria que pensar que esse cara aqui, né, ele reagiria produzindo um alumiato. Então é uma reação bem mais complexa, você nem precisa se preocupar, tá? A letra D de dado, NaOH com H2SO4. Vamos lá, NaOH mais H2SO4. Tudo bem? O que nós teríamos aqui? Bom, primeira coisa, se eu tenho 1 mol desse cara e 1 desse daqui, primeira coisa, 1 OH-, e nós temos aqui 2H+, já que o H2SO4 libera 2H+. Como a quantidade é diferente de H+ e OH-, não vai ser total a neutralização. Isso só vai produzir uma água e ainda vai sobrar um H+, vai sobrar um H+, que vai para o meio da fórmula do sal. Ficaria NaHSO4, né? Formaria o bisulfato de sódio. Não é total. E a última seria o ácido carbônico com NaOH, né? H2CO3 com NaOH. Bom, primeira coisa que você pode pensar, como eu coloquei 1 mol de cada, o que vai acontecer?
né? Aqui nós temos 2H+, aqui nós temos 1OH-. Bom, isso daqui, como a quantidade é diferente de ambos, a gente só vai conseguir produzir uma água, certo? Apenas uma água. E além disso, vai sobrar um H+ na fórmula do sal. Então o sal ficaria NaHCO3, que é o famoso bicarbonato de sódio. Então, gente, ó, nessa questão a letra A era a resposta. Você já matava de cara, né? Eu só fiz as reações para você acompanhar aqui. Tudo bem? Agora vamos para a próxima. A próxima questão é a questão problemática. Eu vou ler com vocês aqui, ó. Ele fala bem assim: sabe-se que os hidrocarbonetos do tipo CnH2n-2, aqui é um menos, tá, gente? São denominados alcinos. Apresentam reações de combustão completa numa única condição. Isto é, quando os produtos da queima são exclusivamente gás carbônico e água. Portanto, qualquer outra combustão que produza um resultado diferente será incompleta. Admitindo-se que uma das reações de combustão completa de um mol de um alcino é expressa pela equação não balanceada que ele me deu aqui, note uma coisa, tá? Olha o que ele falou para nós. A combustão é de 1 mol do alcino. Então, ó, aqui na frente desse cara, a gente vai colocar o número 1. Tudo bem? Agora, o que que seria para nós, tá? O que que seria para nós esse x daqui, esse y daqui e esse z daqui? São os coeficientes estequiométricos que balanceiam esses três caras aqui. E a pergunta que ele faz é, então após o seu balanceamento, é correto afirmar que... Bom, vamos fazer uma coisa? Eu vou fazer o balanceamento primeiramente esquecendo x, y e z. Tudo bem? Eu vou fazer um balanceamento em função de n. Então vamos lá, ó, vou fazer aqui embaixo com vocês. A equação seria a seguinte, ó. CnH2n-2, que é a quantidade de hidrogênios, mais O2, eu não sei quantos, a gente vai balancear, formam para nós o CO2, tudo bem que eu não sei quantos são ainda, mais a água, tudo bem? Mais a água. Certo? Bom, vou colocar essa água mais para a direita para a gente poder ter espaço para fazer o balanceamento. Tudo bem? O que eu quero falar para vocês? Ó, a gente vai ter que balancear isso, né? Ele disse que é para 1 mol desse cara, para 1 mol de alcino. Então a primeira coisa que eu quero que você observe é a seguinte, ó. Vamos começar balanceando o gás carbônico? Bom, primeira coisa, ó. Se aqui eu tivesse um carbono, você concorda que eu formaria 1 de gás carbônico? Se eu tivesse 2 carbonos, eu formaria 2 de gás carbônico? Porque a quantidade de carbonos daqui tem que ser a mesma quantidade de carbonos daqui. Então, se do lado esquerdo eu tenho N carbonos, na direita eu tenho que ter o quê? N mols de CO2. Então, coloquei em função de N. Tudo bem? Em função de N. Agora, vamos contar a água. Vamos lá? Vamos supor, esquece esse número que está aqui. Vamos supor que aqui eu tivesse 10 hidrogênios. Você concorda que para balancear a gente teria que colocar 5 águas? Porque 5 vezes 2 dá 10? Se eu tivesse, por exemplo, 20 hidrogênios, eu teria que colocar 10 águas? Porque 10 vezes 2 dá 20? Moral da história, a quantidade que eu coloco aqui sempre é a metade do número de hidrogênios. Bom, o número de hidrogênios que nós temos aqui é 2n menos 2. Como a gente quer a metade, então eu vou dividir isso daqui por quanto? Por 2. Tudo bem? Essa é a quantidade que nós temos de águas, portanto. Agora me fala uma coisa, 2n menos 2 dividido por 2 é a mesma coisa que quanto? Que n menos 1. Concorda? 2n menos 2 sobre 2 é a mesma coisa que n menos 1. Então é isso que a gente tem por aqui. N menos 1, H2O. Se eu quiser, eu posso até apagar isso daqui. Opa, deixa eu voltar. Eu vou apagar isso daqui, certo? Vou apagar isso daqui. E vou reescrever como n menos 1, para ficar mais organizado. N menos 1. Essa é a quantidade de águas. Agora só falta balancear o oxigênio. Bom, para isso a gente tem que contar. Bom, primeira coisa, cada molécula de CO2 contém 2 oxigênios. Como eu tenho N moléculas de CO2, quantos oxigênios eu vou ter? 2 vezes N. Então a gente tem aqui, ó, 2N oxigênios, certo? Agora vamos ver para essa outra, ó. Cada molécula de água tem um oxigênio, um só. Certo? Como eu tenho N-1 moléculas de água, então a gente tem N-1 átomos de oxigênio. Então, se eu somar isso daqui, eu vou ter o total de oxigênios que nós temos na direita, certo? Bom, 2N mais N-1 vai dar 3N-1. Essa é a quantidade de oxigênios que nós temos na direita aqui. Portanto, se a gente tem 3N-1 na direita, tem que ter 3N-1 na esquerda. Agora, esquece N. Vamos pensar num número. Se aqui eu tivesse 20 oxigênios ao todo, para ficar mais fácil, o que a gente teria que pôr aqui na frente? 10, porque 10 vezes 2 dá 20. Se eu tivesse 30, quanto que a gente colocaria aqui? 15, porque 15 vezes 2 vai dar 30. Então você concorda que a quantidade que eu tenho aqui, a gente sempre põe a metade desse lado esquerdo? Então tá, esse cara que eu tenho na direita é 3n menos 1. Portanto, na esquerda eu tenho que ter 3n menos 1 dividido por quanto?
por 2, porque sempre tem que ser a metade. Essa, então, é a nossa equação balanceada desse processo. Essa é a quantidade que eu tenho de cada um. Então, agora a gente pode fazer uma afirmação. Você lembra que ele tinha chamado esse coeficiente aqui, né, de x, o outro ele tinha chamado de y e o outro ele tinha chamado de z. Correto? Então, ó, aqui era x, aqui é y, aqui é z. Portanto, o que eu posso afirmar para você? Que isso aqui é x. Eu posso te afirmar que isso daqui é igual a y e que isso daqui é igual a z. Portanto, agora eu vou colocar aqui do ladinho quem é quem. Pode ser? Então vamos lá, ó. Quem que é x? X é igual a quanto? 3n menos 1 dividido por 2. Isso aqui é o x. Quem é y? Y é igual a n. Agora, quem é z? Z é n menos 1. Essa é a quantidade de cada um. Agora, vamos ver as afirmações, quais que estão corretas. Vamos lá? Letra A, y é igual a 2? Não, y é n, depende do valor que você tiver por aqui. Então tá falsa. Y depende do valor de n. Próxima, x é igual a 2y mais z. Ué, vamos fazer ser verdadeiro, vamos ver se isso daqui tá certo, né? O que seria 2y mais z? Então vamos lá. O que é y para começar? Y é n. Então 2 vezes y é o quê? 2n. Mais, quem que é z? Bom, o z é n menos 1. Então vamos lá. Então mais n menos 1. Isso aqui dá quanto? 3n menos 1. Tá errado, isso daqui tá errado, porque quem que é o x no caso? É 3n menos 1 dividido por 2. Tá falso. Agora vamos lá? Letra C. Y é maior que z. Bom, tá certo, porque ó, y vale n e o z vale n menos 1. Portanto, y é maior que z. Z tá correta essa afirmativa. Letra C tá certa. Agora a letra D de dado. Z é maior que y? Não, n menos 1 é menor do que n, né? Então tá falso. E letra E. Z é igual a n menos 1? Bom, vamos lá. Quem que é o z aqui no caso? A gente tinha falado que z era exatamente n menos 1. Então essa daqui também está correta. Portanto, nessa questão nós temos aqui um duplo gabarito, duplo gabarito. E se tem duplo gabarito, a questão tem que ser anulada de todo jeito. A questão merece ser anulada, né? Então essa daqui, gente, questão 42, embora tenha sido uma questão bonita, tá? Infelizmente não tomaram devido cuidado na hora de fazer, né? Então nós temos 2 gabaritos por aqui, certo? Então vamos agora para a próxima, ó. Próxima questão. Questão de número 43. O número atômico do elemento X é 30. Então vamos colocar aqui, ó. X tem número atômico 30. Os íons X2+ e Y3- são isoeletrônicos. Peraí, o que significa dizer que duas espécies são isoeletrônicos? É que eles têm o mesmo número de elétrons. Então presta atenção, o íon X2+ e o íon Y, olha aqui, ó, Y3- são isoeletrônicos. Peraí, quantos elétrons que tem esse X2+? Vamos pensar? Bom, primeira coisa que eu posso te dizer, se ele fosse neutro, ele teria 30, já que 30 é o número de prótons. Mas como ele tem uma carga 2+, significa o quê? Significa que esse cara perdeu 2 elétrons. Ele tinha 30, mas perdeu 2, ficou com quantos? Com 28 elétrons. Isso quer dizer que essa outra espécie também tem que ter o quê? 28 elétrons, certo? Mas agora que vem o detalhe, presta atenção. Se esse cara tem carga 3- e 28 elétrons, significa o quê? Significa que esse cara tem 3 elétrons a mais que os prótons, certo? Por isso que a carga dele é negativa. Então o que isso significa? Muito simples. Se ele tem 28 elétrons, ele tem que ter quantos prótons a menos? 3. Portanto, esse cara tem que ter 25 prótons. Olha como que faz sentido, quer ver? Ó? Se esse cara fosse neutro, teria 25 elétrons. Como ele ganhou 3, ficou com quantos? Com 28. Então é por isso que a resposta nesse caso é qual? A letra B de bola. Mas muita gente fez como essa pessoinha aqui que me mandou a prova, ó. Marcou 31. Você entendeu? Por quê? Porque a pessoa acaba se confundindo e acaba somando 3 elétrons, já que a carga é 3-. Cuidado. A gente tem que saber a quantidade de prótons. Tudo bem? Então essa daqui foi a próxima questão. Questão tranquila, né? Agora vamos para a próxima falando aqui de modelos atômicos, né? Vários foram os modelos atômicos propostos para o átomo a partir do século XIX. Aí ele coloca, né? Leucipo e Demócrito, em 400 a.C., ele propôs aquele átomo parecido com o de Dalton, né? 2.200 anos depois, em 1803, vem o Dalton. 100 anos depois, o Thomson, com o pudim de passas. 8 anos depois, o planetário de Rutherford, né? 2 anos depois,
vem o modelo de Bohr, né? Aqui ele até colocou uma figura um pouquinho errada, né, gente? Porque se fosse colocar o modelo de Bohr, ó, tá incoerente, tá? O Rutherford é essa figura. O Bohr seriam as camadas, os níveis eletrônicos. Então ele tinha que colocar a eletrosfera dividida em níveis. É um problema dessa questão, tá? Mas enfim, ninguém vai anular por conta dessa figura. 3 anos depois, Sommerfeld, né? Com as suas órbitas elípticas e uma circular. E por último, 7 anos depois, o modelo atual, né? Proposto aí de acordo com a mecânica quântica. E aí, gente, o que ele coloca? Os resultados do experimento de Rutherford, nos quais ele bombardeou uma fina placa de ouro com raios alfa, permitiram-lhe propor que, vamos lá, o que o Rutherford propôs? O átomo dividido em 2 regiões, núcleo e eletrosfera. Então, o modelo de Rutherford, aquele experimento famoso, propôs o átomo dividido em 2 regiões, né? Então, ó, 2 regiões. Quais são essas 2 regiões que o átomo tem? Vamos lá? A região central, que seria o núcleo, tá? Núcleo, que era caracterizado por ser pequeno, pesado e positivo, e a região que orbitava em volta do núcleo, que era a eletrosfera, que inclusive era muito grande, né? Era de 10.000 até 100.000 vezes maior que o próprio núcleo. E a eletrosfera abrigaria os elétrons. Agora um detalhe importante, tá? O núcleo seria positivo e conteria partículas por lá, né? Lembra que inicialmente, em 1911, que é o ano da proposição do seu modelo, ele ainda não tinha descoberto essa partícula. Ele sabia que tinha alguma partícula positiva, né, mas ainda não tinha descoberto. Mais para frente, com Goldstein e Marsden, em 1919, foi descoberta a existência dos prótons, tudo bem? Prótons ali. Agora, o nêutron, cuidado, tá, gente? O nêutron não é do modelo de Rutherford que aparece. O nêutron só é descoberto em 1932. Por um cara chamado James Chadwick, né? Então, assim, originalmente nem faz parte os nêutrons, tá? Desse modelo, tá bom? Então, ó, tá errado essa daqui. Os elétrons estão no núcleo? Não, quem tá no núcleo é próton. B de bola. O átomo tem um núcleo pequeno e denso? Sim, com toda certeza. A massa se concentra por ali. Próxima. Os isótopos possuem o mesmo número de prótons? Não tem nada a ver com o modelo de Rutherford, né? D. Os elétrons podem existir somente em certos níveis de energia? Gente, isso daqui é Bohr. Falou em nível de energia? É Bohr. Átomo quantizado, lembra? Eletrosfera quantizada. E, o elétron tem natureza de partícula e de onda? Isso já é coisa da mecânica quântica, né? Do modelo atual, tá? Então tá errado, gente, tá errado isso daqui. Essa ideia de dualidade onda-partícula surge muito depois. Portanto, a letra B de bola, né, era a nossa resposta. Questãozinha tranquila de um tema bastante recorrente nessa prova, que é a parte de modelos atômicos, né? Então você, aluno que vai prestar a prova do PASSE da UFMS, vá preparado sempre, porque sempre vai cair atomística. Tudo bem? Vamos agora para a última, uma questãozinha de estequiometria. Vamos lá? O sistema de airbag dos carros se baseia na decomposição da azida de sódio NaN3, né? A reação que ocorre não balanceada pode ser expressa por isso daqui. Gente, eu vou reescrever essa equação e balancear. Pode ser? Então, ó, a azida de sódio, que é o NaN3, se decompõe em sódio metálico mais gás nitrogênio. Certo? Vamos balancear? Bom, primeira coisa, vamos pelo N, né? Eu tenho 3 nitrogênios aqui e tenho 2 aqui. Passa o 3 aqui para frente, passa o 2 aqui para frente. Sendo assim, nós temos 2 sódios, então vou colocar 2 aqui. Tudo bem? Agora ele fala bem assim, ó. Quando 4/3 de mols, olha aqui, ó. Quando 4/3 de mols de azida de sódio. Então a gente está falando no número de mols de azida de sódio. Ele me diz que eu tenho 4/3 de mol. Certo? Ambos são decompostos. Qual é o volume de gás nitrogênio? Qual é o volume de gás nitrogênio que será produzido a 27 graus Celsius, né? E uma atmosfera de pressão? Bom, detalhe, né, gente? Você já sabe que nessa questão você vai precisar de PV-NRT. Só que ele não te deu o valor de R. Olha que coisa, né? Você é aluno, eu sempre falo, quem é aluno do meu curso, eu sempre falo, tem esse número em mente, porque tem vestibular que não vai fornecer. E é o que aconteceu. Tem aluno que vai chiar, que vai reclamar, que vai querer anular a questão porque não deu constante. Não tem que anular nada, tá certinho a universidade, gente. Embora fosse mais coerente colocar a constante, o aluno tem que conhecer, tem que conhecer. Então, ó, se pedirem para anular a questão, ninguém vai aceitar, tenho certeza, tá? Então vamos lá. Ele quer saber o volume, mas para poder saber o volume, a gente vai ter que jogar aqui, ó, no PV é igual a nRT, certo? Você entende que para eu poder descobrir o volume, a gente tem que saber todas as outras. A pressão eu sei, que é de 1 atm, né? O número de mols eu não sei. O R é a constante e a temperatura é de 27 graus, que a gente tem que transformar para Kelvin, que vai dar 300 Kelvin, certo? 300 Kelvin. Agora, o que a gente está precisando aqui é o número de mol. Então eu vou fazer uma estequiometria e descobrir o número de mol. Cara, olha que fácil.
2 mols desse cara produzem quanto de nitrogênio? 3. Então, ó, 2 mols de azida de sódio produzem para nós o que, gente? 3 mols de nitrogênio. Agora, se eu tiver 4/3 de mol desse cara, que é azida de sódio, quanto que a gente vai ter de nitrogênio? X, que eu já vou chamar de N. Pode ser? Então, ó, vai lá. O que vai ser? Multiplica cruzado. 2N é igual a 4/3 vezes 3. Primeira coisa vai embora 3 com 3. O 2 passa dividindo, então N é igual a 4 dividido por 2, que vai dar o quê? 2 mols. Tudo bem? Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, presta atenção. Nessa questão, a gente já sabe que o número de mol vale 2, né? Agora deixa eu te falar uma coisa, tá? Vamos lá. Você sabe que a constante R é igual a 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin, certo? Vamos lá, vou substituir esses valores aqui. Pressão é 1 atmosfera. Volume é V, que a gente vai descobrir. Número de mol é 2, R é 0,082 e a temperatura é de 300. Se a gente fizer essa conta aqui, vamos lá, 0,082 vezes 300, né? Vezes aqui, o 2, certo? Vezes o 2, dá 49,2. Volume é 49,2 litros. Se você olhar, não tem nenhuma alternativa que fala isso. A alternativa mais próxima é a B de bola, né? Aí você fala, ué, Rui, então tem que anular? Na verdade, eles levaram em consideração se o aluno esquecesse desse 0,082 e colocasse apenas 0,08. Se você tivesse usado 0,08, daria exatamente quanto? 48 litros. Então, assim, eu achei que, é claro, seria muito mais correto se eles tivessem colocado o valor de constante. Seria muito melhor, né? Mas assim, gente, de qualquer maneira, não prejudicava. O aluno que soubesse daquele valor mais correto, ele não seria prejudicado. Tudo bem? E é isso. Essa foi a nossa prova do passe da UFMS da primeira série. Tudo bem? Bom, vamos lá. O nosso gabarito então ficou assim: A, né, na primeira questão, C e E na segunda questão, que tem que ser anulada. As últimas 3, letra B de bola. E o que eu achei dessa prova? Gente, achei uma prova bacana, né? Tirando aquele probleminha naquela questão, que é uma peninha, já que a questão estava tão bem feita, achei uma boa prova, uma prova legalzinha para avaliar um aluno do primeiro ano, né? Eu acho assim, no lugar, se fosse eu, o criador das questões, eu teria posto o valor da constante aqui, pediria para usar R é igual a 0,08, então, para a pessoa poder fazer essa conta e dar esse resultado, né? Ou então usaria 0,082 e colocaria o resultado 49,2, né? Nessa outra questão, tomar o cuidado com a figura. A figura está errada, mas ela não prejudicou o aluno que fosse ver, né? A outra coisa, né? Nessa questão aqui, ó, gente, era só ter tomado cuidado com as alternativas, não teria esse problema, né? E a primeira questão eu teria colocado a equação completa, que eu acho que ficaria muito mais elegante. Mas de um modo geral, né? Deu para o aluno conseguir acompanhar bem, deu para ele fazer, o aluno que estudou de verdade, ele conseguiu fazer a prova. E é isso, gente. Continue acompanhando o nosso canal sempre. Por favor, dá um like se você gostou desse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque vídeos como esse, dessa resolução detalhada como a gente fez, sempre aparecem por aqui. Tudo bem? Um beijo para todos vocês, valeu, gente, e tchau!